Olá pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão nos assistindo nesse momento. Esse vídeo ele é continuação da resolução 789 de 2020. É a terceira parte da resolução que trata sobre a formação de condutores, tá bom? Nós vamos avançar. Quero lembrar vocês que nós temos aquele curso de questões comentadas e inéditas para PRF. Esse curso ele é de 300 questões, envolve questões do Código de Trânsito e também das resoluções, tá bom? Continuando, pessoal, o artigo número 13, ele vai trazer para nós qual é a carga horária que o candidato que pretende obter uma autorização para ciclomotor e para também tirar a sua carteira nacional de habilitação, seja para adição, para mudança de categoria, ele vai ter que cumprir uma carga horária de aulas práticas, aulas de rua. Qual que é essa carga horária? Atenção! Se for para obter ou adicionar a ACC, que é a autorização para ciclomotor, tem que ser no mínimo 5 horas aula, uma delas, pelo menos, no período noturno, uma à noite, tá? Para obter a CNH na categoria A, mínimo 20 horas aula, pelo menos uma no período à noite. Para obter a categoria, na verdade, para adicionar a categoria A na CNH, mínimo de 15 horas aula, pelo menos uma no período noturno. Para obter a categoria B, que é para veículo automotor, mínimo de 20 horas aula e pelo menos uma também no período noturno. Ou, para adicionar a categoria B, tem que ser o mínimo de 15 horas aula e das quais pelo menos uma no período noturno. Quanto ao período noturno, você não vai ter dúvida, sempre é pelo menos uma. Agora, o que vai variar é para obter ou adicionar a CC, que é no mínimo 5 horas a aula, para obter a categoria A, mínimo 20 horas e para adicionar 15, para obter a B, mínimo 20 horas e para adicionar 15. Tá certo? Os CFCs, que são os Centros de Formação de Condutores, deverão comprovar junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e DF a realização das aulas de prática de direção veicular e das aulas em simulador de direção veicular executadas nos termos desta resolução. A comprovação, então, cabe aos próprios CFCs. E é atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal fiscalizar as atividades previstas neste artigo, informando ao órgão máximo executivo de trânsito da União acerca da sua execução. Então, primeiro ponto, o CFC, ele comprova a execução dessas atividades, dessas aulas, e os órgãos executivos de trânsito vão fiscalizar. O órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, fiscalizará o cumprimento dos requisitos e exigências constantes desta resolução na comunicação eletrônica entre os sistemas de controle e monitoramento dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e Distrito Federal com os simuladores de direção na condição de integrantes do processo de formação de condutores. Então, falou aqui de simuladores de direção, o órgão máximo que vai fiscalizar o cumprimento. Para a obtenção da CNH na categoria B, o candidato ele pode optar por realizar até 5 horas aula em simulador de direção veicular. Até 5, ele pode optar. Então, não é obrigatório. Desde que o próprio CFC tenha disponível, que deverão ser feitas previamente as aulas práticas em via pública e poderão ser descontadas da carga horária de prática em veículo de aprendizagem, com exceção da aula em período noturno. Ok? As aulas facultativas em simulador de direção não poderão ser realizadas no caso de adição de categoria B, ou seja, neste caso, quando for para adicionar a categoria,
é obrigatória a carga horária de prática diretamente no veículo, diretamente na rua. Não pode optar por realizar no simulador. Para a obtenção da ACC, até 15 de setembro de 2020, então já passou, os candidatos poderão abster-se de realizar as aulas teóricas e práticas, efetuando apenas as provas, sendo que em caso de reprovação na prova prática, o candidato vai ter que se submeter às aulas práticas. Então, olha só, até 15 de setembro, para obter a ACC, eu poderia fazer a prova direto. Se eu fosse reprovado, aí eu deveria me submeter às aulas práticas. Artigo 14. O exame de direção veicular, ele será realizado perante uma comissão formada por até 3 membros, designados pelo dirigente do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. A comissão poderá ser volante para atender às especificidades de cada Estado ou do Distrito Federal, a critério do respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito. No exame de direção, o candidato, isso aqui é o mais importante, deverá estar acompanhado durante toda a prova por no mínimo 2 membros dessa comissão. Um te acompanha como passageiro na frente e o outro fica atrás. O da frente ele comanda os mecanismos do veículo, né? Sendo pelo menos um deles habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Não precisa ser os dois, pelo menos um deles. O exame de direção, tanto para os candidatos à ACC quanto à categoria A, deverá ser realizado em uma área especialmente destinada para isso, que apresente obstáculos e dificuldades da via pública, de forma que o examinado possa ser observado pelos examinadores durante todas as etapas do exame, sendo que pelo menos um dos membros deverá estar habilitado na categoria A. Tá? Então, normalmente, nas cidades, tem os locais específicos para a realização das provas para tirar a carteira de moto, né? Na verdade, vamos falar o seguinte, a carteira A, né? A obtenção da categoria A. Tá certo? Bom, pessoal, hoje então nós ficamos com esses dispositivos, tá certo? Nós vamos avançar no próximo vídeo, obviamente, dando continuidade. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo da Resolução 789. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.